Oi, meu nome é Ju Barranco e eu vou te contar uma história hoje. Vou te contar a história de como eu saí de São Paulo, aquele caos, tudo, para vir morar no Rio Grande do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, em Três Coroas, do ladinho do templo. Uns retiros aqui no Candrolim, né? Dois grandes retiros, né, chamados de Druptin. Então eu vim fazer um Druptin. Acabei de sonhar com você. Aí ela olhou pra mim, assim, bem doida, ela falou: quer vir morar aqui e pegar minhas funções? Eu tô indo fazer retiro. Aí eu olhei pra ela, quero. Essas loucas, assim. Aí ela falou, tá bom. Aí eu entrei pra prática, fiz a prática, fiquei assim, gente, será que é verdade isso? Será? Depois, assim, começou a cair a ficha. Por quê? Porque eu tinha acabado de morar 5 anos e meio num centro, lá em Viamão, né? E depois já tinha voltado para casa dos meus pais. Então eu estava nessa divisa aí, né? Eu não estava ainda alugando uma casa, não tinha construído nada. Eu ainda estava morando na casa dos meus pais. Não tinha nada ainda. Estava só 7 meses em São Paulo, nesse momento de transição. Então, quando ela falou isso, me pareceu muito viável, assim. Tipo, eu não tenho nada ainda, não construí nada. Então, eu posso fazer de novo esse movimento, assim. É possível, né? Mas aí eu pensei, será? Né? Será? Será? Né? Já comecei, nossa, não, será? Nada a ver, né? Nem sei as funções que ela fazia, né? E aí, mas enfim, aí eu pensei, talvez não seja, né? Porque até então eu não conhecia ela muito profundamente. Às vezes tem pessoas que falam as coisas e depois deixam passar, assim. E no caso ela não é esse tipo de pessoa, mas eu não conhecia ela, né? Tá, aí eu lembro de ficar, assim, aí passaram alguns dias, esse retiro tem 7, 8 dias, uma semana de retiro, assim. Aí quase no finalzinho, assim, do retiro, eu sempre ficava pensando assim: "Olha, que melhor aconteça, se for para vir para cá, eu estou disponível, mas se não for também tudo bem", não queria ficar muito na expectativa também, né, criar um monte de coisa e depois para ela falar: "Não, acho que não vai precisar", né, sei lá. E aí no final do retiro, eu fui falar com ela, bem no finalzinho, assim. Eu fui falar com ela, eu fui abraçar ela e falei: "Olha, tô disponível, se aquilo que você me falou for tá certo, eu tô disponível". Aí ela me olhou e falou: "Não, é certo. Então vamos aqui, já vamos falar com a Candro", que é a professora principal, né, do Candrolim. Aí a gente subiu, foi falar com ela. E aí a Maíra falou assim: essa Juliana, ela tá vindo pra cá, ela vai pegar minhas funções aqui". E aí a Candro ficou muito feliz: "Ah, que bom, tal, não sei o quê". A gente não se conhecia, não conhecia a Candro ainda. "Ai, que bom e tal, não sei o quê, lá-lá-lá". A gente falou um monte de coisa. Aí no final, quando eu estava indo embora, levantando assim pra ir embora, aí a Candro perguntou: "What's your name?" Tipo: "Qual é o seu nome?" Aí eu: "Juliana". Ela: bem-vinda, Juliana". Então eu achei aquilo muito engraçado, assim, a gente estava já organizando tudo, assim, e ela ainda nem sabia meu nome. E aí, eu fiquei muito feliz, assim. Voltei para São Paulo muito feliz de ter agora a possibilidade de morar no principal centro, né? No centro do Chagdor Rinpoche, né? Da Candro. É um centro que realmente a história assim do Vajrayana no Brasil começa muito aqui, assim, né? Então, realmente fiquei muito empolgada. E aí, muito ansiosa, comecei a ficar muito ansiosa pensando assim, qual a função, muito capricorniana eu, né? Mas qual que é a função da Maíra? O que que eu vou ter que fazer? Porque uma das funções dela, uma das principais, ela era tradutora, né? Eu, tradutora, né? Mal sabia falar inglês. E aí foi muito bom também não saber o quão incrível a Maíra era, né? Acho que isso é muito interessante, porque acho que se eu souber, porque eu não conhecia direito ela, então acho que se eu soubesse o quão absurdo era a Maíra, assim, não só como uma grande inspiração, como uma grande yogini, né? Mas como referência assim de uma pessoa incrível, extremamente compassiva, extremamente amorosa,
extremamente acolhedora, em tantas outras qualidades, ainda bem que eu não sabia, porque senão eu ia ficar morrendo de medo, porque eu jamais conseguiria eh, fazer as funções dela, né. Bom, aí eu vim pra cá, calma, que tem a parte mais importante. Quando eu conheci meu bonitinho. Então aí o Marcelo viu, e eu tinha convidado ele e tal, porque nessa época ele morava lá no Outro Saulim, no templo em São Paulo, em Cotia. E aí ele viu isso e pensou: ah, então essa menina tá indo pro Rio Grande do Sul, lá pro Candrolim. Que bom, porque aí então eu também tô indo. Nessa época ele ia vir fazer um retiro de 6 meses e pensou: ah, ela deve estar toda programada, deve ter um caminhão e tal para organizar as coisas dela e vou perguntar do caminhão dela. É muito bom ele contando essa história. E aí ele falou, diz ele, que entrou em contato comigo. Ah, e aí ele mandou uma mensagem assim no Facebook, na mensagem, né? Despedida, só isso. Aí eu fiz: oi, tudo bem, Marcelo? Porque a gente nem se. Eu não conhecia ele muito, assim, né? A gente nunca tinha conversado muito, assim, conheci ele mais difícil. Falei: oi, Marcelo, tudo bem? Sim, vai ser minha despedida, tal dia. Ele falou assim: ah, você vai morar lá no Rio Grande do Sul e tal? Eu falei: tô indo pra lá e tal. E aí ele começou a falar que ele queria saber sobre o caminhão, que ele falou que ele estava interessado no meu caminhão. Coitado, mal sabia ele que eu tinha uma malinha, assim, ó, porque eu tinha morado lá no outro centro em Viamão. Dei todas as minhas coisas e fui para São Paulo com uma malinha. Estava morando na casa dos meus pais, então peguei logo minhas malinhas, minhas roupinhas lá e estava indo de novo para o Rio Grande do Sul. Então, tipo, não tinha nada. Aí eu falei, não, não tenho nada e tal, não sei o que, contei pra ele. Só que aí a gente começou a se falar todos os dias. Aí eu passei o meu WhatsApp pra ele, aí a gente começou a conversar assim todos os dias. Aí eu lembro muito, assim, de um dia que eu tava dormindo, assim, eu tava recém acordando, e aí eu fui pegar meu WhatsApp, assim, e aí eu vi Marcelo typing, né? Tipo, que ele tava escrevendo, assim, aí eu já tava apaixonada. Marcelo, ele já tinha morado no Candrolim quando ele tinha 18 anos. E aí ele morou durante muito tempo. Ele morou com o Chagdud Rinpoche, morou durante muito tempo. Depois, quando o Chagdud Rinpoche faleceu, o filho dele pediu para que essa galera muito jovem fossem fazer faculdade, né? Voltando para fazer esse retiro, né? Ele tinha completado um ciclo do que o professor dele tinha pedido, né? Para ir fazer faculdade. Ele fez, se formou e tal. Então, estava voltando para fazer um ciclo de retiro de 6 meses. E aí ele estava pensando em ficar aqui, né? Já morar aqui no Rio Grande do Sul, no Candrolim. Então ele ia trazer todas as coisas dele, por isso que ele precisava do caminhão. E aí, como ele já tinha morado aqui, ele estava muito me tranquilizando, né? Por mais que eu já tivesse morado em outro centro, era um centro novo, então eu estava assim, ansiosa. Então a gente estava conversando todos os dias, eu estava muito já envolvida com ele, né? E ele falou: ah, eu quero ir te dar um abraço antes de você ir, porque eu ia no dia 11 de maio pro Candrolim. E ele só iria em junho, eu acho. E aí eu pensei, ai, cara, sabe quando você não tá afim de ter relacionamento? É super curtindo, assim, ficar sozinha. E aí quando ele falou, vem me dar um abraço, e eu sabia que era um momento super importante da minha vida, de novo morar num outro centro, né? Eu tava mais fragilizada, eu pensei, ai, cara, porque a grande chance do cara ser era grande, né? E aí eu falei: "Puts", e eu vulnerável, assim, pensei: "Ai, gente, será?". E eu lembro de mandar uma mensagem pra minha amiga, e eu pensei assim: "Vou mandar uma mensagem pra ela. Se ela falar assim: 'Ai, para, deixa o cara te dar um abraço', eu vou falar que sim". Se ela falar: "Ah, toma cuidado tal", porque eu me senti que eu não estava na posição de conseguir lidar, né, porque eu estava muito vulnerável. Aí eu falei pra ele: "Ah, tudo bem, então vem aqui". Mal sabia ele que eu assim: "Ai, não, vem me dar um abraço", eu que pulei pra em cima dele, né. Eu achando que eu tenho total controle de tudo, né. Então eu queria ficar junto com ele, só que como era um grande evento, não tinha lugar. E aí a gente ia ficar separados. Eu falei: "Ah, não quero ficar separada dele, né". E aí eu falei com uma amiga, e aí minha amiga falou assim: "Ah, tem um lugar que você pode ficar". Era um depósito. É um depósito onde é guardado umas vestimentas, né.
que, hã, existe um tipo de meditação que é uma dança, então tem máscara, tem as vestimentas e tal. E aí nesse local, um depósito que é guardado esses locais, essas roupas e tal. E ela falou: "Olha, tem esse quarto, né, esse depósito lamadense não vai usar e vocês podem ficar lá". Eu falei: "Perfeito". Aí a gente cama de solteiro e os 2 ficaram lá dormindo, assim. Nossa, e é um depósito que fica no templo, então a gente ficou dentro, assim, né, no templo. Foi muito especial, foi muito legal. Então eu falo que a gente não teve um momento da gente namorar, assim, né, de viver. Tipo, a gente já casou logo no primeiro momento, né, a gente ficou junto desde o primeiro momento. E aí a gente estava nesse momento de super paixão, de se conhecer, de se amar, e ele foi fazer um retiro de 6 meses. Foi muito difícil. Foi muito, 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 muito duro, assim. Foi bem desafiador. Eu lembro uma vez que eu sonhei com ele, né, e era bem real, assim, um sonho. Eu estava entrando no quarto que aí depois a gente mudou de quarto, né, a gente saiu desse depósito e foi para um outro quarto. Aí ele abria, meu sonho, eu estava dormindo, eu abri os olhos, estava tudo escuro, e aí ele abriu a porta e falou: "O que você está fazendo aqui? Você está em retiro, você não pode". E aí ele deu risada, ele estava de aparelho. Aí eu falei: "Ah, é um sonho, ele está de aparelho". Ai, mas mesmo assim eu fui lá e abracei ele. E aí ele saiu de retiro, a gente pensou, como eu tinha vivido muito tempo num centro de Dharma, nesse primeiro centro que eu vivi, e ele muitos anos fazendo faculdade, a gente não tinha condições, assim, de ficar, né, de se estabelecer como casal financeiramente, né, isso é super importante também, né, isso é um tópico bem importante, a prática praticante, né, e a a questão financeira, né, como fazer esse equilíbrio, né, da prática e a questão financeira, né, acontecer. E para a gente sempre foi uma questão importante também, né, de fazer com que as coisas girassem também, né, a gente tivesse recurso financeiro. E aí a gente achou melhor, voltar para São Paulo. Então eu estava quase um ano morando aqui, Marcelo ficou 6 meses em retiro, morando no Candrolim, e aí a gente decidiu voltar. Eu não queria voltar para São Paulo, porque aí era muito difícil, né, voltar para São Paulo, mas o Marcelo deu a ideia de Campinas, que a família dele é de Campinas, ele tinha um apartamento lá, então seria mais fácil também a gente estabelecer num lugar que a gente não precisava pagar precisava pagar aluguel, né. A gente ia começar, né, do zero, assim. Então, eu achei que seria interessante, assim, Campinas me pareceu bem perto de São Paulo, podia ver minhas sobrinhas, e me pareceu bem interessante. Então, a gente decide ir para Campinas para quê, né? Para conseguir fazer uma estrutura, ter uma estrutura, né? Porque sempre o nosso foco foi o quê? Morar no Rio Grande do Sul, morar em Três Coroas, perto do templo. Depois eu gravo um vídeo de como a gente se estabeleceu lá em Campinas para poder voltar de vez para Três Coroas. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada.